Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuem me ajudando nesta empreitada para absorver novos conteúdos e inscrevam-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o chamado tradicionalismo católico. E uma coisa que me impressiona e me chama a atenção é como algumas vertentes desse chamado tradicionalismo se comportam como uma seita dentro do próprio catolicismo. Preliminarmente, eu gostaria de falar sobre o histórico, por assim dizer, das tentativas do Vaticano de aproximar esses segmentos e de como eles boicotam essa aproximação, justamente porque eles precisam dar a ideia falsa de que essa igreja seria uma falsa igreja e, por assim dizer, uma igreja modernista. Então, na prática, eles fazem um jogo duplo de tentativa de aproximação com essa igreja, mas ao mesmo tempo boicotando isso e dando a ideia de que eles são injustiçados. Eu não vou tocar no mérito de algumas críticas pontuais que alguns setores tradicionalistas mais sérios têm com relação ao Concílio Vaticano II e assim sucessivamente. Isso aí é um ponto. Mas o outro ponto que eu quero explanar aqui é a respeito da forma como eles boicotam isso. Já começa pelo Monsenhor Lefebvre. É claro que o Monsenhor Lefebvre, nós podemos reconhecer certas qualidades que ele tinha como clérigo, no sentido da sua moralidade, no sentido até mesmo de sua honestidade. Eu acredito até mesmo que ele tinha um amor pela tradição católica. No entanto, havia um defeito crucial no seu caráter, que era o defeito da falta de humildade e de uma certa arrogância, de uma certa soberba. E isso sem falar que a personalidade do Monsenhor Lefebvre era de uma pessoa extremamente iracunda em alguns aspectos. Ou seja, ele tinha um temperamento muito difícil. E João Paulo II tentou, de alguma forma, aproximar os correligionários da Fraternidade São Pio X, fundada pelo Sr. Lefebvre. Só que o Lefebvre, ansiosíssimo, porque ele achava que os bispos da fraternidade iriam morrer, não haveria sucessão e assim sucessivamente. E como havia um trato, e isso é relatado por Joseph Ratzinger, agora eu não me lembro de onde eu li isso, acho que foi na autobiografia do Ratzinger, que eles tinham feito um acordo de aproximação, só que, claro, precisaria somente da anuência do Papa. E o Lefebvre começou a colocar na cabeça, e o pessoal da Fraternidade Sacerdotal começou a colocar na cabeça, de que aquilo seria uma maquinação do Papa João Paulo II para fazer extinguir, por assim dizer, a Fraternidade Sacerdotal e, no final da história, extinguir a causa da Missa Tridentina. Pois bem, no final das contas, o Sr. Lefebvre, pegando de surpresa o próprio Joseph Ratzinger, começou a nomear bispos à revelia do Papa João Paulo II. E aí ele foi excomungado. Claro que depois essa excomunhão foi reconsiderada, houve um recuo do Vaticano por conta de uma boa vontade para reaproximar a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, dentre outras coisas. E essa aproximação aconteceu com o Papa Bento XVI. O mesmo Ratzinger que foi pego de surpresa, tá? E o Ratzinger elevou a Missa Tridentina a um rito extraordinário. E aqui nós temos mais outra tentativa de aproximação que depois foi prejudicada por um sujeito chamado Williamson, o bispo Williamson, que depois se tornou quase que como um sede vacante, que numa entrevista, se não me falha a memória, a uma TV alemã, começou a dar palpite sobre a história da Alemanha do bigodinho, da Alemanha Nacional Socialista. E tocou num ponto que, no meu humilde entender, é um ponto bastante sensível da história moderna, que é a questão da política de Hitler contra os judeus da Europa. E ele começou a ficar endossando literatura revisionista do Holocausto. E isso pegou muito mal para o Vaticano. Porque, claro, no dia seguinte, a imprensa começou a retratar. Olha, a igreja está querendo aproximação com gente que faz apologia ao nacionalsocialismo. Literalmente. E isso melou mais uma vez a situação da Fraternidade São Pio X. E o Williamson teve que se retratar e tudo bem, mas o estrago foi feito. Isso mostra um certo grau de imprudência, como também, infelizmente, há certos setores tradicionalistas católicos que
que são catalisadores de movimentos fascistas. Isso é um fato. Isso é um fato. Qualquer pessoa minimamente honesta vai te dizer isso. Não são todas as pessoas, evidentemente seria uma injustiça, porque existem pessoas dentro do meio que são antifascistas, mas existe sim uma certa canalização dessa mentalidade subversiva revolucionária de viés fascista em alguns setores, principalmente setores sedivacantes. Pois bem, voltamos ao Papa Francisco, que foi absurdamente atacado por essa gente. O Papa Francisco reconheceu na Fraternidade São Pio X a legitimidade da confissão religiosa. Ou seja, se você confessar seus pecados, aquilo não seria considerado ilícito. E o Papa Francisco deu uma abertura a essa fraternidade para um tipo de aproximação. O que muitos tradicionalistas fizeram? Não vou dizer que foi necessariamente a Fraternidade São Pio X, porque, na verdade, existem várias facções tradicionalistas. Mas alguns setores tradicionalistas estavam usando o rito da missa tridentina para atacar o bispo, atacar os padres modernistas, atacar o próprio Papa e, detalhe, atacar os sacramentos de Paulo VI. No caso, a missa nova de Paulo VI. Então, quer dizer, eles estavam pegando uma concessão do Papa sobre a missa, e essa concessão veio de Bento XVI, para instrumentalizar contra a missa nova de Paulo VI. Olha, você só vai nessa missa aqui, que essa missa é a verdadeira. A missa deles é missa falsa, viu? Os sacramentos deles são falsos. As ordenações deles não são totalmente válidas. É isso que eles faziam. Aí o Papa Francisco cortou as asinhas deles e disse, olha, agora, a partir de hoje, a missa tridentina vai ter que ter a concessão do bispo local. Aí eles ficaram furiosos. Perseguição! Oh! Agora eles querem acabar com a missa tridentina. Tão mentirosa essa afirmação que teve gente do Vaticano sugestionando acabar com a missa tridentina. O Papa Francisco não permitiu. O Papa Francisco não quis acabar com a missa tridentina. Ele queria integrar esse pessoal à Igreja Católica. Só que esse pessoal não aceita a comunhão. Por quê? Porque eles acham que o Concílio Vaticano II é herético e blá 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 e assim sucessivamente. Como se esse tipo de desobediência e esse tipo de subversão eclesiástica pudesse resolver os problemas da igreja. E na verdade eles só pioram. Porque na prática, quando se quebra a questão da autoridade eclesiástica, todo o substrato católico desaba. Basicamente isso. Mesmo que esse clero esteja errado, em algum ponto, a forma de consertar é através da autoridade apostólica, da autoridade da sucessão apostólica. Não tem outra forma de resolver o problema da igreja. Não é um leigozinho merda que vai resolver o problema da igreja gravando vídeo dizendo Salve Maria, ficamos escandalizados. Você não resolve nada. Você só fica escandalizado e não resolve absolutamente nada. Eu poderia pegar, inclusive, que existe um modus operandi de um certo tipo tradicionalista, e eu poderia dizer também até mesmo de sedivacantes, em que eles ficam colecionando formas de catar heresias de papas ou heresias de bispos. É um vício mental. Inclusive, eu cheguei a assistir parcialmente, porque eu não aguentei de ver aquele vídeo. É um vídeo assim indecoroso, indecente para quem se diz católico. De um sujeito que se identifica como controvérsia católica, mas aquilo ali não tem nada de católico, é uma controvérsia pura e simples, e é radicalmente anticatólico aquilo ali, em que o cara estava justificando a morte do Papa Francisco, dizendo que desejar a morte do Papa Francisco era uma coisa legítima, porque o Papa é herege, assim, blá 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 blá. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Se esse deformado mental, porque o cara já é uma figura esquisita, é só você olhar pra cara dele e você já percebe que coisa boa não é. Há quem diga que quem vê cara não vê coração. Eu já discordo. Tem certas caras que você vê o coração da pessoa. O sujeito é meio esquizoide. Na sua aparência, na sua forma de falar, na sua forma de se expressar. E quando ele solta, ele mostra mais as esquisitices mentais dele. Quando o sujeito começa a dizer que tem que desejar a morte de papa, nada impede também que ele diga que tem que desejar a morte de um bispo ou de um padre que ele discorde, que ele acha que não seja suficientemente tão católico como ele. Que dirá então de 1 bilhão e 400 milhões de católicos? Um sujeito desse já está no âmbito de uma doença mental. E isso porque nós temos um Frei
que é uma caricatura do Savonarola, o tal do Frei Tiago, não sei o que das quantas, que afirmou claramente que o Papa Francisco não morreu. O Papa Francisco está escondido num apartamento de luxo enquanto se elege o novo Papa. Então veja, entra Papa ou sai Papa, eles vão ficar sempre nessa argumentação capciosa de que toda sucessão apostólica é herética. Não vai adiantar nada. E vão ficar catando ou opinando heresias, como por exemplo o sequelado esquisitão do controvérsia de não sei o que da quanto, porque é tudo controvérsia para ele, não tem nada de unidade, é só crítica, não tem nada mais. Aquilo ali não une ninguém. Tanto não une que eles estão brigando entre si. Os sede vaticantistas brigam entre si como se fosse seita protestante. A eclesiologia deles é toda protestante. Porque da feita que não existe mais sacramento válido, não existe mais embasamento de autoridade, não existe mais igreja visível, então pronto. Então fica a sugestão de cada um. Aí eles ficam induzindo, por exemplo, de que se você não for da missa da Seitinha Tridentina, então você fica em casa e reza o texto e faça uma contrição perfeita. Quer dizer, não vá mais na missa do Paulo VI. Então a missa do Paulo VI é inválida. Isso já não é mais comunidade católica, não existe mais comunhão católica, não existe mais corpo místico. O corpo místico aí já é totalmente individualizado na subjetividade do fiel, que é tipicamente o argumento protestante. E aí, esse mesmo sequelado que fica falando mal do Papa, ou dizendo que o Papa tem que morrer, como também nós temos um frei que afirma que o Papa não morreu, claro, o túmulo dele lá é só uma coisa de enfeite, tá? O cadáver dele lá que a gente viu é um boneco, tá? É um boneco, não é um cadáver real, tá? O Papa Francisco não está num túmulo simples de uma obscura igreja de Roma. Não, ele não está lá não, ele está num resort lá, está se divertindo, comendo pipoca com Guaraná e vendo o Papa Leão XIV em ascensão. Aí nós temos o controverso, que só vive de controvérsia, o intrigante, a fofoqueira de paróquia, dizendo que o Papa Leão XIV também é um herege. E sabe por quê? Porque ele citou um santo da igreja oriental nestoriana como uma referência para falar da mística oriental. Veja que em nenhum momento Leão XIV está defendendo o nestorianismo. Ele só está falando apenas de um santo que é reverenciado pelas igrejas orientais, mas ele não está endossando a heresia desse santo, que no caso é a igreja do Oriente. Ele está tentando abrir canais de aproximação com os ortodoxos e com os demais cristãos orientais. Mas segundo a lógica desse incontroverso herege, nós não deveríamos usar a palavra Trindade. Sabe por quê? Porque a palavra Trindade é criação também de um herege, chama-se Tertuliano. Aí, de repente, se Leão XIV falasse da Trindade, aí apareceria o teólogo Vesgo dizendo o seguinte: heresia! Que absurdo, citou a Trindade, porque a Trindade vem de Tertuliano, que era, segundo as más línguas, um montanista. Mas tem coisas mais absurdas ainda, mais absurdas do Vaticano. Que história é essa de dividir a Sagrada Escritura em Antigo e Novo Testamento? Que coisa absurda. Sabe por quê? Porque a terminologia foi criada por um outro herege, chama-se Marcion. Marcion criou essa divisão para negar o Antigo Testamento. Então é um absurdo que essa igreja cite terminologias de hereges. Vejam que o raciocínio desse sequelado, como daquele outro que se diz Frei, é um raciocínio estritamente ideológico no sentido moderno da palavra. No sentido moderno, no sentido que um comunista entenderia, no sentido que um fascista entenderia, porque eles são idealistas na visão da igreja. Eles são românticos, inclusive. E eu poderia pegar, inclusive, um terceiro indivíduo, que, no meu entender, é muito superestimado. E, claro, a gente não vai tirar as credenciais intelectuais, as credenciais no sentido de ele ser um tomista, mas ele me parece mais um católico de gabinete fechado, que não tem muito contato com a realidade. E esse, eu vou citar o nome, chama-se Carlos Noguet. O Carlos Noguet é muito superestimado enquanto intelectual, porque as coisas que eu leio dele tem muita bobagem, tem muita tolice, e vou dizer mais, se ele é um escolástico, ele representa a escolástica decadente do século XIV e XV. Em que ponto? Em que ele acha
que pode racionalizar tudo segundo São Tomás. Na verdade, São Tomás foi transformado num ideólogo e não num teólogo. Uma vez eu tive uma controvérsia, e que não é a controvérsia anticatólica ou sede vacante, em que o Nogueira está falando da direita e da esquerda, e parece que ele citou Garrigou-Lagrange, falando de que a verdadeira direita é assim, assado cozido, e blá blá blá, e não sei o que, não sei o que. E eu discordei dessa afirmação, porque eu não sei em que contexto Garrigou-Lagrange estava usando essa terminologia, mas querer dar uma dimensão teológica a esses conceitos de direita e esquerda, quando na verdade o conceito de direita e esquerda é da modernidade a partir da Revolução Francesa, me parece uma incongruência do ponto de vista intelectual. Primeiro porque direitas e esquerdas não se adequariam, por exemplo, à política do antigo regime, à política da Idade Média, ou então, sei lá, o mundo clássico, antigo. Então nós temos que colocar a seguinte questão: direita e esquerda são conceitos ligados à modernidade, em particular à Revolução Francesa e também ao Estado liberal. E a partir da remodelação do imaginário desse Estado liberal, nós temos a configuração também dessas políticas. E veja que direitas e esquerdas, do ponto de vista político, são bastante variáveis, tanto no sentido dos países, como no sentido das contingências históricas, e eles mesmos se emprestam em matéria ideológica, certos projetos e assim, e eles podem chegar em denominadores comuns. Isso é o mais impressionante. E, aliás, a origem deles é comum. A origem é da Revolução Francesa e do liberalismo. Aí eu falei isso pra ele. Aí ele ficou com raiva e disse: você está questionando o Garrigou-Lagrange? Aí eu falei: estou. Não sou obrigado a concordar com o Garrigou-Lagrange, com todo o respeito que eu tenho ao teólogo que ele foi. E aí ele me bloqueou, evidentemente. Mas é aquela história, é um intelectual de gabinete. E aí ele solta a seguinte pérola, como é típico de certos tradicionalistas que ficam catando heresias alheias e não olham para suas próprias heresias. Mas enfim, dizendo que o Papa Leão XIV seria a continuidade da heresia do Concílio Vaticano II e blá 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 e assim sucessivamente. Aí eu fiquei pensando cá com meus botões sobre essa exigência que os tradicionalistas fazem em revogar o Concílio Vaticano II. Revogar tudo. Sacramento, revogar o entendimento teológico, revogar tudo. Então vamos analisar essa questão de eles quererem revogar o Concílio Vaticano II. Como se tudo no concílio fosse herético, o que não é verdadeiro. Eu diria que, inclusive, mesmo naquelas questões onde há certa obscuridade, essa obscuridade não contamina a essência da doutrina católica. No máximo, talvez, possa ser crítico no que diz respeito aos posicionamentos pastorais, políticos, sim, aí nesse ponto eu posso concordar. Mas no aspecto estritamente dogmático eu não vejo nenhuma mudança. Mas vamos lá. Se um Papa revogasse o Concílio Vaticano II, nós voltaríamos em 1958, já começa por aí. E tudo aquilo que foi construído a partir desse concílio seria demolido. E não só isso, nós teríamos uma crise muito profunda no sentido da credibilidade do magistério. Mas o que a gente pode esperar de pessoas que dizem que os sacramentos não são válidos? Então, nós estamos 7 anos sem sacramentos, segundo eles, porque eles interditaram a igreja e disseram que os sacramentos não são válidos e logo nós estamos fora da graça, nós estamos perdidos no inferno. Já começa por aí. Depois, eles afirmam que as ordenações sacerdotais não são válidas, então não existe mais a igreja visível na autoridade eclesiástica. Eles também só faltam afirmar que o Papa visível, o Papa eleito em conclave, também é ilegítimo, ou então não existe Papa. E, portanto, o papado não exerce mais o seu magistério. E se o papado não exerce mais o magistério, então não existe mais continuidade de papas. O papado morreu a partir de 1958. Só que também tem um outro problema. Se João XXIII é um papa herético, segundo eles, então eles teriam que condenar Pio XII, porque Pio XII nomeou boa parte dos cardeais que elegeram João XXIII. E aqui nós temos um círculo vicioso sem fim. Um círculo de demolição da igreja. Porque é isso que o tradicionalismo católico propõe. Pelo menos essas vertentes sectárias que remontam o sedevacantismo. Não há papa visível, não há bispo visível, não há igreja visível, não há sacramento visível e ele chega ao delírio de dizer que vocês não tem que mais ir na Santa Missa, tá? Fique em casa, pegue o texto e reze e faça uma contrição perfeita que você já não precisa mais de sacramentos. Olha só o delírio desse povo. Olha a maluquice. E aí, Carlos Nogueira, evidentemente, como tradicionalista de gabinete que ele é, quer catar a heresia de Leão XIV. Vamos ruminar, ó. A gente tem que ruminar, viu?
Vamos pegar cada frase, 90% é ortodoxo. Mas ele falou uma bobagemzinha. Heresia. Não é mais igreja válida. E isso porque muitas vezes esse detalhezinho acidental não tem a menor importância, mas eles precisam disso. O tradicionalismo católico precisa se alimentar da cisanha para ele se autoafirmar. Isso é o pensamento da seita. Como, aliás, tem um bonitinho aí, cara, sabe aquele cara asqueroso, revoltadinho, que faltou levar chinelado do pai e da mãe, cheio de pompa, e que um dia desse tocou fogo no catecismo de São João Paulo II? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando aí. Nós temos que ser defensores da tradição, e não dos bispos, não dos papas. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, seu imbecil. Isso é papo de protestante. Isso é papo protestante. Protestante fala a mesma coisa com relação à Bíblia. Nós temos que defender a Bíblia com um único artigo de fé. Não importa bispo, padre, pastor, cacete que seja. Não. O negócio é a gente interpretar livremente a Bíblia. É a mesma coisa que você faz com a tradição. Tire a Bíblia e coloque tradição, que dá no mesmo. É o mesmo tipo de raciocínio, modus operandi. Eles são protestantes práticos. Eu não dou nem o luxo de certos tradicionalistas serem cismáticos. Eles são realmente heréticos. Porque para eles preconizarem a negação da autoridade legítima, eles precisam criar uma eclesiologia herética, que é muito próxima do luteranismo. Eles falam mal do Papa porque, sei lá, colocou um boneco de Lutero lá no Vaticano. Tudo bem, eu tocaria fogo naquele boneco, mas veja, aquilo ali estava ligado a uma tentativa de aproximação com os luteranos. Aquilo ali era estritamente diplomático. A Igreja Católica não mudou substancialmente nada do que ela pensa sobre Lutero. Ainda que o Papa tivesse feito um discurso protocolar, elogiando as qualidades de Lutero, eu achei meio feio, eu achei aquilo ali meio contraproducente, mas tudo bem, era diplomacia. Mas nada foi mudado. Nada foi mudado oficialmente. Mas os intrigantes, que vivem de catar heresias alheias, como não olham nem para o seu próprio rabo, não conseguem nem fazer uma confissão realmente sincera, porque são soberbos, são arrogantes, são pedantes, e mais além, eles brigam entre si. Esse mesmo pessoal quer acusar de luteranismo a igreja, quando na verdade eles aderem justamente a uma eclesiologia luterana, uma eclesiologia protestante. Incluso o senhor Noguet, que fica nesse papo de também querer catar heresias alheias, de achar que nós temos que demolir tudo que foi construído a partir dos anos 60, mostrando imprudência, falta de bom senso e, com todo respeito aos cabelos brancos do senhor Noguet, uma atitude infantil e uma atitude de um adolescente revoltado. E agora que o Papa Leão XIV mostra que não agrada nem os conservadores e também não agrada nem os progressistas, esse pessoal devia se tocar uma coisa muito básica. A Igreja Católica está acima dessas quesilhas, acima dessas briguinhas de paróquia de vocês, que são apenas politiqueiros safados e nada mais. Ou quando não são politiqueiros safados, é o teólogo vesgo, que está mais fora da realidade do que, sei lá, um sapo nas nuvens. O senhor Noguet, que vive da romantização do passado medieval, ou da romantização, sei lá, do passado da igreja em comunhão com o Estado, porque ele acha que é o seguinte: o importante é restaurar o Estado católico. Resta saber como é que ele restaura esse Estado. Ele não sabe. Ele simplesmente criou uma ideia chamada restaurar o Estado católico. Agora, converter, evangelizar pessoas que é bom nada. Ninguém quer evangelizar ninguém. Ninguém quer evangelizar a população. Isso dá trabalho. Imagina o senhor Noguet perder tempo evangelizando as pessoas. Pô. O negócio dele é ler livros tomistas. Ele ficar na biblioteca dele, fechada, no mundinho próprio dele, e querer ditar regras para o mundo, não é, como se fosse fátuas dos muçulmanos, decretando, sei lá, legislações do Corão e determinando e predeterminando como os papas devem ser. Poxa, que pena. Que pena que o Paulo VI não consultou o Noguet. Mas eu creio que seria difícil, porque o Noguet naquela época, sei lá, acho que ele andava nas fraldas. Mas seja o que for, o fato é o seguinte: o tradicionalismo católico está caminhando para um delírio total. Está caminhando para, não o cisma, é heresia pura e simples. Heresia pura e simples. E eles estão demonstrando sinais mesmo de delírio total. Delírio. E qual é a nossa missão como católicos? É defender a ortodoxia e também defender a autoridade eclesiástica.
E mesmo que essa autoridade possa, aparentemente, estar errada, existe um outro ponto que a gente não vê nessas pessoas. Chama-se a misericórdia, chama-se o perdão, chama-se a piedade. Um sujeito que deseja a morte do Papa, devido ao acatamento, é um tremendo filho da puta. E no caso, o Papa Francisco, ele teve inúmeros defeitos no que diz respeito a certas declarações, a certas posições, etc. Mas o Papa Francisco era um homem de caráter, ele era um homem decente. Ele não era um qualquer um. Quem acha que o Papa Francisco deveria morrer, sabe-se lá por quê? Porque o teólogo vesgo se acha o santarrão das galáxias. Eu digo, meu caro, você é um tremendo de um estúpido, de um cretino. É isso que tem a dizer na sua cara. E o senhor Noguê, faça o seguinte, tranque-se na sua biblioteca. Porque fora dela, você é simplesmente um show de maluquices. Resta saber se é por senilidade ou porque realmente você foi tão intoxicado de bibliografias desconexas que você não consegue mensurar aquilo que é realidade concreta. E isso sem prejuízo do Savonarola de YouTube. O senhor Tiago não sei o que das quantas, alimentando a ideia histriônica de que o Papa Francisco não está morto. Qualquer dia desse ele vira adventista e vai dizer que o Papa Francisco vai ressuscitar como anticristo, tal como alguns diziam que era São João Paulo II. Mas enfim. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.